algumas datas que nós temos no nosso calendário cristão que não tem como nós não falarmos sobre ela nos sermões. Às vezes as pessoas podem pensar, pastor, mas de novo, sermão sobre Páscoa? Temos Páscoa todo ano. E a Bíblia diz que nós devemos rememorar isso, lembrar isso, com alegria e gratidão no nosso coração. Só que, no decurso dos anos, a gente começa a perceber que mais e mais se faz importante que nós relembremos de maneira bíblica as datas que nos são caras. O pastor Márcio falou pela manhã e retornou a falar há pouco que ele ficou abismado com um jovem que via a Páscoa apenas como um feriado. Feriadão aí para a gente dar uma esticada, dar uma descansada, ou então para ganhar um ovo de chocolate. Hoje pela manhã tive a oportunidade de estar com as crianças também. E as perguntas que as crianças fazem, irmãos, são as melhores, né? Os professores todos ali sérios, empenhados no ensino, e parabéns aos professores, foi maravilhoso ver a maneira bíblica como eles ensinaram as crianças acerca da Páscoa. Mas muitas crianças, filhas de crente inclusive, perguntando, mas e o coelho? Onde encaixa na história? Está faltando alguém na história. Vocês falaram de um bichinho, mas faltou outro bichinho. Falaram do carneiro, do cordeiro, mas não falaram do coelho. E é claro que, com muita habilidade, os professores, e com muito cuidado, os professores ensinaram a essas crianças que, exatamente pela falta do conhecimento do cordeiro, as pessoas incluíram um novo símbolo, porque eles não conseguiam mais entender o significado verdadeiro do Cordeiro Pascal, aquele que entregou a vida em nosso lugar. Mas da mesma maneira que o pastor Márcio ficou abismado com a pergunta de um jovem, essa semana eu fiquei abismado com a colocação de alguns religiosos que eu acompanhei pela internet. Padres, pastores, que estavam negando veementemente a ressurreição de Cristo Jesus. Um padre, não cabe aqui dizer o nome, dizia que a ressurreição de Jesus é apenas uma fagulha de esperança que nós temos no nosso coração. Nós temos tanta afeição por Jesus, nós temos tanto amor pela história, a história é tão rica, a história é tão linda, que nós não poderíamos deixar que ela terminasse assim. Então, nós nutrimos, criamos ficticiamente a história da ressurreição, para que Jesus continuasse vivo. É bonito, né? Mas é uma heresia terrível, que nega a fé cristã. Em contrapartida, um outro pastor evangélico, que está na mídia, muitas pessoas o seguindo, disse que a ressurreição de Jesus, ele foi na mesma linha do padre. Ele disse que as pessoas tinham, a história de Jesus é tão empolgante, a história de Jesus é tão forte, que as pessoas não iriam permitir que ela acabasse num túmulo vazio. Então eles colocaram na história de Jesus a esperança da ressurreição. E aí o pastor ia mais longe, de maneira que parecia teológica, mas inclusive era mais perigosa do que a do primeiro. Porque ele dizia o seguinte, e aí eles efetivamente fizeram com que Jesus ressuscitasse nos seus corações. E as pessoas ao delírio. Temos vários erros teológicos, além da grande heresia. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos não foi a vontade do povo. Diga-se de passagem, não foi nem o próprio Jesus. A Bíblia nos diz que o Pai o ressuscitou de fato dentre os mortos. Então, nessas datas que são tão importantes, às vezes nós falamos, mas falamos de novo sobre aquele mesmo assunto. Eu vou além, talvez nós devíamos falar sobre esse assunto mais vezes fora das datas, de tão importante que eles de fato são. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios.
no seu capítulo 15, que é um capítulo todo dedicado à ressurreição de Cristo. E quando nós fomos expondo o texto das Escrituras, eu quero que os irmãos prestem atenção, até porque uma das coisas que nos deve chamar a atenção nesse texto, além de toda a verdade bíblica e riqueza teológica, é o fato de que Paulo está escrevendo para a igreja. Havia dúvidas sobre a ressurreição de Cristo dentro da igreja. Paulo está dando instruções para a igreja. E eu acredito que nós, como igreja de Cristo, também precisamos. Tadinho, Dani. Quem está no som sofre, irmãos. Quem está no som sofre. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos desse texto da palavra do Senhor. Nós não vamos ler o texto todo, mas nós vamos ler alguns versículos. Eu gostaria que você fosse acompanhando na sua Bíblia, na medida em que eu vou citando quais versículos nós vamos ler, embora leiamos uma grande parte da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT. Então, se você tem no seu aplicativo, você pode mudar a versão. Mas, se você, porventura, não tiver, nós vamos transmitir para você. Nós vamos colocar para que você possa acompanhar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeiramente, nós vamos ler dos versos 1 a 6. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os efeitos práticos da ressurreição de Jesus Cristo, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Diz-nos assim as Escrituras: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, a sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Isso nos tempos em que Paulo estava escrevendo a carta. Agora, a partir do versículo 12, vamos ler até o versículo 20. Paulo continua as suas instruções dizendo o seguinte: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé de vocês também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Agora, a partir do versículo 50 até o 58. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte.
Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Até aqui, irmãos, texto maravilhoso das Escrituras. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, palavra que é eficaz. E o que nós queremos lhe pedir, Deus, é que toda a vida da Tua palavra, movida pelo Teu Espírito Santo, venha habitar em nossa mente e nosso coração. Que toda eficiência das Escrituras cooptem em nosso coração como um todo, Senhor, e tomem-no para Ti. De maneira, Deus, que saiamos daqui ainda mais convictos das verdades eternas que o Senhor já tem ensinado nas Escrituras. E se porventura, Deus, algum de nós aqui nesse lugar, ou aqueles que assistem nos seus lares, tiverem alguma dúvida acerca da sua maravilhosa ressurreição, que o Senhor mesmo dirija os seus corações à verdade eterna pelo poder do seu Espírito Santo, enquanto nós ministramos as Escrituras. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a Páscoa não é apenas uma data litúrgica e teológica no nosso calendário cristão. A Páscoa é o evento mais importante de todo o calendário cristão. A Páscoa é mais importante que o Natal. A Páscoa é mais importante do que a Sexta-feira Santa, haja vista que o catolicismo romano coloca muito a sua visão sobre o sofrimento de Jesus, sobre a paixão, sobre a ida dele à cruz. Embora tudo isso seja importante, a Páscoa é mais importante que isso. A Páscoa é mais importante do que os milagres, todos eles relatados nos Evangelhos e em todas as Escrituras, desde o Antigo Testamento. Eu vou além, eu arrisco a dizer, sem sombra de dúvidas, que a Páscoa é mais importante que a criação. Porque a Páscoa, irmãos, é a validação de toda a obra escriturística que nós temos nas mãos. A Páscoa é o cumprimento das promessas de Deus, é a celebração do evento mais importante de toda a história, a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, aquele que veio sem pecado, pisou aqui nesse mundo, viveu nessa terra, nascido de mulher, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A Páscoa marca a sua ressurreição ao terceiro dia. De maneira, irmãos, que sem esse acontecimento, todo o compêndio, todo o arcabouço teológico da fé cristã seria apenas mais uma filosofia de vida dentre as muitas que já existem no mundo. A Bíblia seria apenas mais um livro de sabedoria diante de tantos outros livros de sabedoria que nós temos aí. E muito pior que isso. Pior do que a fé ser transformada em mera filosofia. Nós, eu e você, toda a igreja, em toda parte da terra, todo ser humano, toda alma vivente, ainda permaneceríamos em nossos pecados. Permaneceríamos distantes de Deus, permaneceríamos sem o perdão. Haja vista a importância de nós estudarmos esse tema. Haja vista a importância de nós ensinarmos para os nossos filhos, desde a tenra idade, o verdadeiro significado da Páscoa. Ensinarmos a eles que Páscoa não é coelho, que Páscoa não é chocolate, que Páscoa não é ovo, e que essa história é um sofisma que foi colocado exatamente para cooptar o coração dos nossos filhos. Se você esteve aqui semana passada, durante a escola bíblica, pastor Claudeir trouxe uma mensagem fantástica, irmão. Se você não assistiu, vá para o YouTube, nós temos essa mensagem, ele pregando sobre Daniel, os métodos que a sociedade usa para nos tirar dos caminhos do Senhor, começando desde a eternidade. Eles vão colocando mentiras, eles vão falseando a verdade, eles vão misturando o erro, o engano com a verdade, exatamente para que as mentes sejam confundidas. E com o passar do tempo, as coisas vão se tornando quase que um amálgama
no coração e na mente das nossas crianças, e por que não dizer também na mente dos adultos. Então é importante que nós ensinemos para os nossos filhos. Eu até vou além, sem querer ser radical, mas talvez, diga de passagem, não vejo problema você dar o chocolate para o seu filho nessa data, mas talvez até didaticamente faça em outro período, em outra data, até porque chocolate tem no mercado o tempo todo, e fala a verdade, é só na Páscoa que seu filho come chocolate? É só na Páscoa que você come chocolate? Então que você vá lá na segunda e compra o ovo quebrado, que é mais barato, e você dá para ele, exatamente para tentar desassociar, irmãos. Nós precisamos fazer isso urgentemente, ensinando verdades e desfazendo as mentiras. E é por conta de querer desfazer as mentiras que o apóstolo Paulo escreve toda a primeira carta aos Coríntios. Paulo havia sido informado que a igreja estava crendo diferente do evangelho que havia sido pregado. Paulo havia sido informado que os irmãos estavam tendo problemas sérios na igreja. Havia problema de divisão, havia problema de casamento, havia problema de divórcio, havia problema de moralidade, ou melhor, de imoralidade, havia problema com os dons espirituais. Os irmãos estavam usando os dons espirituais para se sobressair aos outros, em vez de servir e edificar a vida da igreja. Mas havia um problema que era muito maior do que todos esses problemas juntos, que era o fato de que aqueles irmãos já não estavam mais crendo na ressurreição de Cristo Jesus. E nesse sentido, o texto que nós vamos meditar hoje traz uma resposta do apóstolo Paulo a essas questões da igreja. De maneira muito pertinente, o capítulo 15 é todo escrito acerca da ressurreição, porque Paulo entendia que a ressurreição de Cristo era um fator preponderante para que todo o edifício da fé continuasse de pé. Moody, um comentarista bíblico, afirma que muitos dos irmãos coríntios haviam aceitado a ressurreição, pelo menos a de Cristo, mas sob a influência da filosofia grega, que duvidava da ressurreição física dos cristãos. Ou seja, eles de fato viviam uma espécie de cristianismo sem esperança. Era mais um código de conduta do que uma mudança de vida. É o que nós temos visto hoje também. Como eu falei do padre e do pastor, a ressurreição, não é que nós não aceitamos a ressurreição, é que ela não é corpórea. Ora, as Escrituras nos dizem que qualquer espírito que negar que Jesus Cristo ressuscitou em carne, esse espírito não é de Deus. Nós devemos provar os espíritos. E uma das provas é exatamente a confissão acerca da ressurreição. Quando nós estudamos a história da igreja e vemos a história dos credos da igreja, você vai perceber que todos estão calcados e fundamentados na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Trindade e na ressurreição de Cristo Jesus. O próprio credo apostólico que nós cremos, eu espero que você saiba qual é o credo apostólico. Se eu não me engano, o presbítero Israel cobrou dos jovens, na sala dos jovens, o credo apostólico. Às vezes você pode pensar, pastor, por que isso? Para que teologia? É o alicerce onde nós construímos e edificamos todo o compêndio da fé. Diga-se de passagem, na escola bíblica nós vamos voltar a estudar teologia, vamos voltar a estudar o catecismo de Westminster. E é para corrigir essa falha teológica, é para corrigir essa falsa percepção acerca de quem é Jesus. Diga-se de passagem, é para corrigir esse corte em todo o compêndio teológico acerca de quem é Jesus, que Paulo escreve no capítulo 15. Porque esse não é apenas um erro, irmãos. Essa é uma heresia gravíssima, não crer na ressurreição de Cristo. De maneira que hoje nós vamos ver alguns efeitos que essa ressurreição precisa ter na nossa vida. E o primeiro desses efeitos é que nós precisamos entender e crer que essa ressurreição é real, é de fato, ela é importante porque ela existe. A ressurreição de Jesus é o fato bíblico mais importante, não apenas da história, mas de todas as Escrituras. Jesus efetivamente ressuscitou dentre os mortos e vive. O que nós cantamos aqui não são meras canções. Quando nós dizemos Ele vive,
é porque de fato vivo está o Senhor. Acompanhe comigo os versículos 12 e 13, que nós já lemos, inclusive, se você puder manter a sua Bíblia aberta. Versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo é enfático dizendo: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição de mortos? Pois se não existe ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E ainda o versículo 20 nos diz o seguinte: mas se Cristo de fato ressuscitou dos mortos, Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Em outras versões, talvez uma versão mais conhecida, Ele é a primícia daqueles que dormem. O apóstolo Paulo, aqui na primeira carta, no capítulo 5, ele vem ali dos versos 3 até o versículo 9, exatamente nos traçando um caminho das Escrituras, mostrando que Cristo havia ressuscitado, irmãos. Olha ali a partir do versículo 3, Paulo, olha, eu estou transmitindo aquilo que eu recebi. Paulo usa inclusive esse mesmo termo para falar da ceia do Senhor no capítulo 11, na mesma primeira carta aos Coríntios. Paulo está enfatizando que não era algo da cabeça dele, que era a verdade bíblica, que ele havia recebido, que havia sido transmitido a ele, que os irmãos também tinham recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados. E olha que interessante, Paulo diz, como dizem as Escrituras. Eu não estou falando como um ensejo do meu coração. Eu não estou dizendo para vocês como um sentimento de torcida, como o pastor e o padre disseram, que a história é tão empolgante que o povo falou, não pode acabar aqui. Então a gente nutriu no coração. E como disse o pastor, perigosamente, agora Jesus é ressuscitado nos corações. Não, irmãos, não é isso. Paulo diz, as Escrituras dizem que Cristo ressuscitou, e é isso que eu estou ensinando para vocês. E há todo um processo que vocês podem conferir. Essa é a ideia de Paulo, dizendo aqui, a partir desses versículos. Ele diz, olha, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Ele apareceu para Pedro, mais tarde apareceu para os 12, depois para mais de 500 irmãos, dos quais uns ainda estão vivos. A ideia é, vocês podem consultar, a palavra é verdadeira. É interessante porque, quando nós olhamos nas Escrituras, nós vamos ver que até os próprios discípulos ficaram amedrontados com a notícia da ressurreição de Jesus. Quando as mulheres, ao receberem aquela palavra do anjo, dizendo, olha, ele não está aqui não, ele ressuscitou, ele havia dito, vocês estão procurando lugar errado. Não tem como vocês procurarem dentre os mortos aquele que vive. E elas correram, foram dizer aos discípulos, eles ficaram assustados, eles nem acreditavam muito nas mulheres, até que Jesus adentrou o espaço em que eles estavam. Isso no primeiro momento tirou o temor? Não. Eles falaram, é um fantasma. Eles tinham uma espécie de fé meio mística. Nós vemos que quando eles estavam no barco, Jesus veio andando por sobre as águas, o que eles acharam que era? Um fantasma. Agora Jesus entra na casa, é um fantasma. Tomé, inclusive, estava bem ressabiado, a ponto que Jesus disse, Tomé, toca aqui, vê se esses furos são os mesmos lá da cruz. Confere, Tomé, olha aqui o lado vazado pelo soldado. Confere. O apóstolo Paulo vem explicando para os irmãos de Corinto essas verdades. Irmãos, Jesus de fato ressuscitou, apareceu, e por último, irmãos, Ele apareceu para mim. Eu também o vi. Na verdade, a minha conversão se deu exatamente por conta da aparição de Jesus. Eu estava indo com cartas para prender cristãos, e no meio do caminho da estrada de Damasco, eis que aquela grande luz me joga ao chão. E eu lhe pergunto, quem és? Ele diz, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Ele apareceu para mim também, irmãos. E é isso que eu estou dizendo para vocês. Jesus de fato ressuscitou. Havia uma linha de pensamento dos novos cristãos, ligados à crença judaica, que não acreditava na ressurreição de Cristo. O próprio Jesus lidou com isso. Lembra quando ele lidou com os saduceus, capítulo 22 de Mateus, versículo 23, e há uma nota ali acerca dos saduceus? Quando fala dos saduceus, diz que os saduceus não criam na ressurreição. Jesus falava de ressurreição, mas aqueles homens falavam, como assim ressurreição? No versículo 12, Paulo diz, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que vocês estão afirmando que
que não ressuscitou? Por que hoje nós temos focos na igreja, irmãos, afirmando que Jesus não ressuscitou? Eu sei por que há focos assim na igreja. Porque hoje há muitas pessoas que são arroladas como membros das igrejas sem terem passado pela conversão genuína, sem terem tido uma transformação pelo poder do Espírito Santo. Conversava esses dias com o Dani, até aqui na rua, que uma das coisas que me preocupa é uma interrupção que parece que há na vida dos crentes entre aquilo que eles creem e aquilo que eles vivem. Há uma ruptura. Às vezes você ouve um sermão, às vezes você lê um texto bíblico, você lê um livro com uma profundidade tremenda, às vezes você se sente impactado por aquela verdade, mas na hora de colocar em prática, não coloca em prática. Nós ouvimos falar sobre educação de filhos, ensinamos os nossos filhos como se Deus não existisse. Nós ouvimos falar sobre honestidade, sobre trabalho, sobre vida com Deus, e vivemos como se Deus não existisse. É isso que estava acontecendo com aqueles irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo estava mostrando que a ressurreição era o fato mais marcante de toda a trajetória de Cristo Jesus. A história é maravilhosa. Desde a gravidez de Maria, por obra do Espírito, até o caminho que foi percorrido até a manjedoura, depois do nascimento, a perseguição, Jesus no templo, quando a mãe o levou, e depois no templo ensinando, e depois a história retorna aos 30 anos, Jesus sendo batizado no Jordão, depois a pregação do Evangelho, os milagres, a ação de Jesus. A história é maravilhosa, mas o que valida toda essa trajetória é que Ele morreu e ressuscitou. A ressurreição é um dos grandes diferenciais entre o cristianismo e as demais religiões filosóficas, onde todos os seus principais líderes e mártires morreram, foram enterrados e permanecem na morte. Se você for lá em Meca, onde há uma grande peregrinação anual do Islã, eles fizeram uma tumba bonita, arrumada, e eles creem que os ossos de Maomé estão lá. Se você for no lugar onde foi depositado os restos mortais de Siddhartha Gautama, o Buda, estão lá. Mas se você for naquela tumba em Jerusalém, inclusive hoje tem uma placa em cima: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Cristo não foi preso pela morte, Ele vive pela ressurreição, e essa ressurreição torna palpável toda a nossa teologia, torna palpável a nossa entrada no reino dos céus. Mais que isso, a ressurreição de Cristo faz com que nós creiamos que Ele irá voltar, porque Ele não ficou preso à tumba, Ele foi aos céus, e Ele voltará para o seu juízo final, como nós dizemos lá no credo apostólico. Cristo Jesus há de vir julgar vivos e mortos. Hoje Ele é intercessor, mas voltará como juiz, tendo a vara justa nas suas mãos. É por isso que Paulo diz: afinal, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então Ele não foi assunto aos céus. E se Ele não foi assunto aos céus, Ele não glorifica o Pai, como diz Atos 1, de verso 1 até o 9. E se Ele não glorifica o Pai e não subiu aos céus, como Ele voltará para buscar os seus? A Bíblia nos afirma, Atos 1:11, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como vocês viram subir. Essa é uma esperança mais do que verdadeira, ela é uma certeza. A ressurreição é o sólido fundamento em que está afirmado todo o edifício da fé cristã, irmãos. Então, de maneira prática, nós não podemos descrer. E diga-se de passagem, nós temos que repelir todo tipo de filosofia, de engano e de sofisma que tenta tirar os cristãos dos caminhos desde a tenra idade, desde os nossos filhos. Assim como nós devemos no Natal ensinar os nossos filhos que o Natal não é presente, que o Natal não é apenas festa, que não é só um jantar gostoso, que não é uma congratulação apenas em família, mas que é a entrada da salvação de Deus no mundo. Eu até uma vez ouvi um pastor defendendo
os presentes que nós damos para os filhos no Natal. E ele falou, não, mas a gente dá presente para os nossos filhos, porque os magos vieram do Oriente e presentearam Jesus. Eu falo, mas Jesus era Deus, os nossos filhos não. E às vezes nós colocamos ele num pedestal. E em vez de ensinarmos a doar, porque o Natal é o grande presente de Deus, doando seu filho para nós ensinamos a receber. São detalhes que a gente precisa tratar desde a tenridade. A ressurreição é o grande finale reservado por Deus para nós. Sem ela, toda a obra de Cristo não teria real sentido. Sem ressurreição, não há vitória sobre a morte e sobre o pecado. Observe comigo a afirmação feita pelo apóstolo Paulo, o como ela é taxativa no versículo 20. Paulo diz o seguinte, no versículo 20 do texto que lemos, eu vou ler na versão revista atualizada, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro e nós ressuscitaremos nele. Então, o primeiro efeito prático da ressurreição de Cristo é, de fato, nós cremos que ela é real, que ela é verdadeira, que ela valida todo o edifício da fé. Segundo lugar, segundo efeito prático da ressurreição de Cristo Jesus, é que a ressurreição de Cristo Jesus valida a pregação do Evangelho, irmãos. Por que nós pregamos o Evangelho? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar o que é evangelho? Para além da questão etimológica, a boa notícia, a boa nova, o evangelho é a boa nova para quem entendeu amar nova. Ele é a boa notícia para aquele que entendeu amar a notícia. E qual é a má notícia? Nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Não temos como nos salvar a nós mesmos e precisamos de um Salvador que satisfez a ira de Deus, ira essa que era contra nós, que carregou sobre si na cruz do Calvário o peso do nosso pecado, e nós recebemos os efeitos da obra de Cristo pela graça. Isso é o Evangelho. Evangelho não é fazer com que a pessoa que não ia na igreja comece a vir na igreja. Ou com que a pessoa fala, essa igreja que eu não gostava muito, não, mas agora eu vou nessa outra que canta umas músicas mais animadas, então eu gosto daquela igreja. Ou então naquela igreja não tinha uma banda, nessa tem. Ou naquela igreja era preta e essa é branca. Ou naquela igreja era assim e essa aqui. Mas isso não é o Evangelho. São coisas periféricas demais. A gente não pode nem perder tempo com essas coisas. O Evangelho é a boa nova de salvação. E o que valida essa boa nova é que Cristo morreu e foi ressuscitado. Versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos: e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. Palavra dura, né? Talvez na versão revista atualizada a palavra fica um pouco mais amena. Diga-se passagem, é por isso que eu escolhi a nova versão transformadora, porque a gente coloca ali como vão. Vão é um termo que se tornou tão distante do nosso vocabulário atual, que ele ficou quase que poético, e o seu sentido acabou sendo quase que esvaziado. A nova versão transformadora, que traz uma linguagem mais próxima dos nossos dias, ela é mais dura. Mas o fato dela ser mais dura não significa que ela é antibíblica, pelo contrário, ela reflete exatamente o sentido original do texto para a realidade de hoje. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil ficar pregando, tem valor, é perda de tempo. É por isso que a ressurreição de Cristo valida a pregação do Evangelho. Evangelho sem ressurreição é mera filosofia. É uma especulação religiosa acerca de um sábio galileu que viveu há cerca de 2000 anos atrás. É especulação. Se não houver ressurreição, o Evangelho não é nada. E Jesus não era apenas um mestre elevado, não, irmãos. Ele era o Messias de Deus, o Messias esperado. Jesus mesmo afirma isso, certa feita, quando ele encontrou com a mulher samaritana, João 4, versos 25 e 26. A mulher falou: eu sei, respondeu, que há de vir um Messias chamado Cristo, e quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas que nós estávamos aguardando. Aquela mulher que tinha um senso de religiosidade no seu coração, quando encontrou Jesus naquele poço,
Ela falou: olha, o senhor é um homem muito elevado, mas nós estamos esperando alguém que é maior ainda. Nós estamos esperando o Messias. E no versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A ressurreição, irmãos, é o carimbo, é o selo, é a validação da mensagem, vida e obra de Cristo Jesus. Esses dias um político paranaense estava fazendo um discurso abobalhado, e ele disse que ele só reconhecia um aspecto lá que havia, se eu não me engano, era a questão de terras, se houvesse um documento registrado, assinado por Deus e reconhecido firme. A ressurreição de Cristo é a assinatura e o reconhecimento de firma de Deus sobre toda a obra de salvação. É o próprio Deus ressuscitando Jesus dentre os mortos, dizendo: eu aceitei o sacrifício, de fato estão todos perdoados pela ressurreição do meu Filho Jesus Cristo. É por isso que os anjos falaram àquelas mulheres que procuraram o corpo naquele túmulo pela manhã, no domingo, já foi lido aqui, inclusive hoje, pela manhã e agora à noite, Lucas 24, versículos 5 a 7, os anjos falaram: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. E olha que interessante, mais uma vez os anjos, assim como Paulo e assim como o próprio Cristo, que se você for ler esse texto do Lucas 24, seguindo, você vai encontrar os discípulos em Emaús, lembra disso? E aqui os anjos falam: lembra de como ele vos preveniu quando ele estava com vocês. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. É algo que vocês já têm conhecimento. No caminho de Emaús, passagem à frente desse texto, aqueles homens que fugiam de Jerusalém para Emaús, encontraram-se com Jesus, eles estavam entristecidos, e a Bíblia nos diz que Jesus passou a lhe explicar-lhes tudo aquilo que dizia nas Escrituras acerca da sua morte e ressurreição. E o que acontecia com o coração daqueles homens, enquanto Jesus lhes pregava aquilo que estava nas Escrituras? O coração era aquecido. Você consegue imaginar um evangelho do Cristo morto que não ressuscitou? É um evangelho frio, é um evangelho que não faz sentido. É por isso que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil, é apenas discurso, são palavras vazias, que podem até ser bonitas em algum sentido, mas que não têm efeito salvífico, que não transformam as pessoas de mortos para a vida. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, o cristianismo é uma farsa. As palavras que eu estou dizendo para vocês não teriam sentido, não teriam fundamento, se Cristo não houvesse ressuscitado. A mensagem se tornaria mais uma voz pálida no meio de uma multidão de religiosidade e de religiosismos que nós vemos no nosso mundo. Nós poderíamos viver uma fé self-service. Se bem que tem muito crente que faz isso hoje, né? Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, não. Esse negócio de perdão de pecado eu gosto, mas saber que eu sou pecador, eu gosto, não. Esse negócio de ir para o céu eu gosto, mas saber que eu sou digno do inferno, isso aqui eu gosto, não. Isso aqui não põe no meu prato, não. Faz mal para a saúde. Se Cristo não ressuscitou, qualquer uma dessas vertentes está valendo. Sem a ressurreição, irmãos, não há salvação. Sem ressurreição não há remissão de pecados. Sem a ressurreição não podemos dizer, cantar, asseverar, pregar que Cristo está vivo, porque sem ressurreição Ele permanece no túmulo. Sem ressurreição não há vida pós-morte. Sem ressurreição não há vida eterna. Por isso Paulo diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Há muitos anos eu não assisto filme de terror. Muitos anos. Acho que o último que eu assisti eu era moleque. E não recomendo que ninguém assista também. E mesmo já depois de ter passado a fase, porque eu assistia filme de terror quando juntava os moleques, todos amigos, para assistir filme de terror, ia na casa de um e depois tinha que voltar para casa, ver quem que era o corajoso, voltar para casa sozinho, voltava apavorado, suando em bica.
de medo. Mas nenhum filme me causou mais medo e terror do que um filme que eu assisti depois que não era de terror. E a história do filme é que haviam encontrado o corpo de Jesus. Eu acabei quase infartando assistindo o filme. Pastor, mas é um filme. Irmãos, sem a ressurreição de Cristo, nós continuamos nos nossos pecados. Não há nada mais aterrorizante, mais apavorante do que isso. Então, o segundo aspecto prático é que a ressurreição de Jesus valida a pregação. Terceiro, a ressurreição de Jesus é a confirmação do perdão dos nossos pecados. Sabe por que a gente pode dizer que eu fui perdoado? Porque Jesus ressuscitou. Lá na cruz do Calvário ele diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na ressurreição o Pai disse assim: eu aceitei, vem para mim. Aquilo que você fez, toda a obra salvífica foi aceita, está validado. Versos 17 e 18, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, vã a pregação e vã a vossa fé. E olha o que diz, irmãos. Talvez esse deva ser um dos textos que deveria causar mais pavor nos nossos corações em toda a Bíblia. Quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil e vocês permanecem nos vossos pecados. Talvez a gente não entenda a profundidade disso. Até porque, embora estejamos libertos dos efeitos do pecado, ainda sofremos muito com a tentação e com a lida do pecado na nossa vida diária. Quem, por exemplo, tem problema com a ira, sabe o quanto é terrível quando nós temos que lidar com a ira, ou quando nós nos iramos e depois a gente fala: Senhor, misericórdia de mim, Senhor. E quem tem problema em tantas outras áreas? Estou citando uma área aqui, alhures. Embora nós tenhamos sido libertos do pecado, aqui, nesse mundo, nós sofremos as tentações, e talvez isso faça com que a gente não perceba a profundidade da verdade que Paulo está dizendo aqui. Porque quando Paulo está dizendo que nós permaneceremos nos nossos pecados, Paulo não está querendo dizer simplesmente que a gente vai continuar pecando aqui. Paulo está querendo dizer o seguinte: que toda a condenação decorrente dos nossos pecados será derramada sobre nós. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se nós permanecemos nos nossos pecados e fomos responsabilizados finalmente com a culpa dos nossos pecados, todos nós somos merecedores e dignos do inferno. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo assim: vocês continuam pecando. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: todo o peso será cobrado de vocês. E o versículo 18, Paulo fala: olha, e vou dizer mais, a esperança também acabou. Lembra da nossa exposição aos Tessalonicenses? Onde os irmãos de Tessalônica estavam preocupados. E aqueles que morreram? O que vai acontecer com eles? Jesus vai voltar, eles vão ficar na morte. Mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo aqui: nós nem vamos entrar nessa discussão. Era uma discussão que vai de lugar algum para nada, porque se Jesus não ressuscitou, aqueles que morreram foram para o beleléu, acabou, não tem esperança, não há nada mais para eles, porque eles morreram nos seus pecados. Mas Paulo termina o texto de maneira maravilhosa, fazendo um chamamento para os irmãos, até de maneira bastante poética. Porque Paulo, ele vai, se você perceber todo o capítulo 15, ele vai fazendo alguns trocadilhos, e às vezes quando a gente está lendo mesmo, a gente se perde um pouco. É necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquele que, quando se revestir de incorruptibilidade, aí nós podemos herdar o céu. É que aqui nós lemos em outra versão, então nós acabamos não usando esses aí, que são até quase que trava-língua. Paulo vai tratando isso, mais ou menos para dizer assim: vocês estão pensando nisso? Então, se você é isso que vocês estão pensando mesmo, então não dá certo. Porque vocês não estão com essa ideia meio grega de salvação?
Então, se essa ideia mesmo, meio grega de salvação, que diz que o corpo não pode herdar o céu, então, se o corpo de vocês não passar por uma transformação total pela morte e ressurreição de Cristo, vocês não vão para o céu, não. Vocês estão entendendo? Mas Paulo termina fazendo perguntas maravilhosas a partir do versículo 55, finalizando e mostrando para aqueles irmãos o poder da ressurreição de Cristo Jesus. A partir do verso 55, Paulo diz: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. Aguilhão é aquilo que nos cutuca, que nos machuca. É o pecado que nos fere, e a lei torna o pecado mais forte. Por quê? Ah, pastor, então o negócio é viver em terra sem lei. Não, irmãos, a lei torna o pecado mais forte, porque a lei mostra que a gente está errado. A lei escancara diante dos nossos olhos. Você olha para os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, e olha para a sua vida, você vê: ixi, estou enroscado aqui, tomar o nome de Deus em vão, ter outros deuses diante de mim, guardar o dia do Senhor, honrar pai e mãe, não querer aquilo que é dos outros. Você olha para a lei. Diga-se de passagem, é interessante que Paulo vai usando esse aspecto da lei, porque ele diz que aqui é a lei que dá força para o pecado, mas Paulo diz em Romanos que a lei é boa. Pô, mas como é que a lei é boa se ela dá força para o pecado? É porque Paulo está dizendo os dois aspectos importantes da lei. Ela fortalece, ela é a força do pecado quando ela nos mostra que nós somos pecadores, e ela é boa exatamente por conta disso, porque nós temos como conferir a nossa vida de acordo com o padrão de Deus. A lei de Deus é o padrão dele, isso aqui é o meu padrão, tá? Aí você confere e fala assim: rapaz, está ruim para mim esse negócio aqui, não dá, não dou conta. Ele falou: tudo bem, por isso eu oferecer Cristo no lugar de vocês, porque Ele cumpriu toda a lei. Versículo 56 diz que o pecado é o aguilhão da morte, que nos fere. A lei torna o pecado mais forte, mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Por que não é inútil? Porque Cristo ressuscitou. E esse é um outro pilar, irmãos, da fé cristã: a remissão de pecados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Sem a ressurreição, esse pilar ruiu. Se Jesus não ressuscitou, nós todos estamos arruinados, perdidos nos nossos pecados. A nossa fé, a pregação é inútil e a fé é inútil. Você consegue imaginar? Desculpa uma palavra, mas essa é a palavra, eu gostaria que você prestasse atenção. Você consegue imaginar tão grande desgraça, tão grande desamparo da graça de Deus? Você consegue imaginar tamanho horror? Se aquelas mulheres que foram naquele túmulo no domingo de manhã tivessem encontrado Jesus, se elas tivessem logrado êxito nos seus propósitos de embalsamá-lo, de arrumar o seu corpo, embora fosse uma atitude louvável, embora elas também tivessem enganadas com respeito à ressurreição, você já imaginou se a história dissesse ali: e elas encontraram Jesus e embalsamaram o seu corpo, e choraram, e cuidaram dele, e ali naquele lugar nós pudéssemos visitar os restos de Jesus? Não poderíamos chamá-lo de Salvador, irmãos. Nós não poderíamos chamá-lo de Salvador, porque o seu corpo permaneceria na morte. Estaríamos de todo destruídos. Os nossos pecados continuariam a pesar contra nós, continuaríamos culpados diante de Deus e, por conseguinte, separados do seu amor redentor. Conforme afirma o profeta Isaías, capítulo 52, verso 9: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça.
nós estaríamos debaixo dessa penalidade. Pior, teríamos um Deus mentiroso, falível, cujo plano teria falhado, a promessa não seria cumprida. Conforme diz Marcos 8,31, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Perceba o que é dito, é necessário. Isso é importante, porque senão a história não acabou. Senão, a situação ia continuar caótica. Se não houvesse a ressurreição, a esperança estaria morta e enterrada juntamente com Cristo. Mas graças a Deus, Cristo ressurgiu dos mortos, conforme diz Atos 13, versículo 30, e Ele nos redimiu dos nossos pecados, pagando pelo nosso pecado, como nos diz Paulo mesmo, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15, e a vós outros, eu e você, que estávamos mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Porque Cristo ressuscitou, nós temos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. Hoje nós somos justificados por Jesus, santificados pelo seu sacrifício e vivificados pela sua vitória sobre a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Graças a Deus, diz o apóstolo Paulo, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 4, aspecto prático, é que a ressurreição de Jesus valida a fé na vida eterna, irmãos. Se Jesus não morreu, a gente fica aqui. Ou melhor, se Jesus não ressuscitou, morreu e ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, a gente fica aqui, ué. Acabou com tudo. Paulo nos diz o seguinte, versículos 14, 17 e depois 19 e 20. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. Verso 14 diz: se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, a fé de vocês também é inútil. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. E o versículo 19 e 20: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena de todo mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, e Ele é o primeiro fruto da colheita de todos aqueles que adormeceram. A ressurreição de Cristo é a única esperança de entrada no céu e do não perecimento da nossa alma. É a única esperança, é a única certeza. Uma vez que Cristo ressuscitou, nós temos nele acesso a Deus, e nós temos nele acesso aos céus com Ele. Ele é o primeiro a ressuscitar para a glória de Deus, e nele nós também ressuscitaremos. A Bíblia afirma o seguinte, 2 Timóteo 2,11, fiel é esta palavra: se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se nós entregamos a nossa vida a Cristo, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos da sua graça redentora, e confiamos que a nossa vida foi crucificada com Ele naquele madeiro, também com Ele ressuscitaremos no grande dia. A igreja tem em si um profundo sentimento de eternidade e de imortalidade. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, estamos presos ao nosso tempo, estamos iludidos na nossa esperança. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para uma vida melhor, e diga-se de passagem, irmãos, hoje a gente tem visto muitas pessoas usarem Cristo para isso. Você está com problema no seu casamento? Vem para Jesus, que resolve o seu casamento. Está com problema de dinheiro? Vem para Jesus, que resolve o seu dinheiro.
Está com problema de doença? Vem para Jesus, que Ele resolve sua doença. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos usando de Cristo apenas para essa vida. A pessoa está para morrer, então vai para Jesus. Vai morrer do mesmo jeito, só que com Jesus. Esse é o importante. Está com Jesus. Parece que nós não entendemos a mensagem de Paulo. Paulo está dizendo, olha, o que vocês estão querendo não é aquilo que Jesus está oferecendo para vocês. E diga de passagem, Paulo não engana ninguém. Ele mesmo aos Tessalonicenses, olha, eu não uso de linguagem de bajulação e não estou preocupado em chamar a atenção de vocês. Mas se o que vocês querem é um Cristo para essa vida, é inútil. Se a sua esperança em Jesus é só para as coisas daqui, você está perdendo tempo. Porque de fato a grande esperança que nós temos em Cristo é para além daqui, é para a vida eterna, onde eu e você reinaremos com Ele livres do pecado e das suas consequências, onde nós veremos como é, onde nós viveremos a perfeição com a pessoa do próprio Deus. A ressurreição, na verdade, é uma amostra da ação de Deus na vida dos que se entregaram a Jesus. Páscoa, o significado original é passagem, é libertação. É que o anjo da morte, quando viu nos umbrais das portas dos judeus o sangue do cordeiro, eles não entraram ali, não mataram os seus filhos. Quando o sangue do Salvador Jesus é derramado sobre nós, a morte não tem acesso à nossa vida. Nós reinaremos com Ele eternamente. Ressurreição é a celebração da libertação da morte e do pecado. A ressurreição de Jesus aponta para a nossa entrada na nova Canaã, na nova Jerusalém. É o nosso passaporte para a vida eterna nos céus com Deus. Daí, mais uma vez, nós atentarmos para o verso 20. De fato, presta atenção nisso, de fato, é verdade, é real, Jesus ressuscitou e Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro da grande colheita de Deus, colhendo os seus filhos por intermédio de Cristo Jesus. Ele é o inaugurador da vida eterna. Ele é aquele que cortou a fila da morte. Ele é aquele que inaugurou a passagem para as nossas moradas eternas com o Pai. E por fim, último efeito prático sobre a ressurreição de Jesus, é que ela é a confirmação da nossa vitória, da vitória dos que creem. 57, 58. Graças a Deus. Eu gosto muito da forma maravilhosa como Paulo termina esse texto, porque ele faz uma explanação, uma exposição fantástica acerca da ressurreição. Usa lá os trocadilhos, leva o povo a pensar, trabalha com eles dentro dos aspectos da cultura grega que eles estavam vivendo, trata com eles dos aspectos judaicos da ressurreição, e ele termina dizendo assim, irmãos, graças a Deus, mas é graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de Jesus. Louvado seja Deus que essa história de ressurreição é verdadeira. Que bom, irmãos. É por isso que a gente pode continuar forte e firme. É por isso que a gente pode trabalhar no Senhor, sabendo que o trabalho dele não é vão e não é inútil. A ressurreição é o símbolo, a marca máxima da vitória que nós temos em Cristo Jesus. A palavra nos diz o seguinte, Romanos 8:37, em todas estas coisas, no caso das perseguições, as lutas, as adversidades, o sofrimento, somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, daquele que nos amou. A nossa vitória não está em conseguirmos bens aqui, em conseguirmos sucesso aqui, em reverter situações caóticas ou difíceis aqui. A nossa vitória é que a nossa vida não acaba aqui. A nossa vitória é saber que para além daqui, estaremos no céu de Deus com Cristo Jesus. Por intermédio da maravilhosa ressurreição, somos mais que vencedores. É pela ressurreição que obtivemos vitória sobre o pecado, irmãos, sobre a morte, sobre o mundo que nos assedia. É pela ressurreição de Cristo que a esperança é avivada nos nossos corações. É pela ressurreição de Cristo que foi efetivada a nossa salvação. A ideia é como se fosse um diploma
de salvação, como se a gente recebesse ali um... Diga-se de passagem, essa é a ideia do texto que, há uns tempos atrás, na idade da escuridão aí, no período pré-reforma, eles estavam vendendo diplomas com a ideia de salvação. É porque fizeram uma interpretação errada do texto. Mas a ressurreição é como se fosse o diploma de salvação. Cristo passou por todos os testes, conforme está escrito no livro de Hebreus, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. E nele nós recebemos os louros da vitória, da vida eterna, por meio da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo confirma que fomos selados pelo Espírito para a vida, conforme o mesmo Paulo afirma aos Efésios, capítulo 1, dos versos 11 a 14, quando Paulo diz o seguinte: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A ressurreição de Jesus é a certeza de que nele, de fato, nós somos mais que vencedores. É a validação da esperança daqueles que creem. Meus irmãos, Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. É a celebração da nossa vitória e entrada no reino dos céus com o Salvador. Por isso, nós precisamos estar sempre atentos a essa verdade. Que a gente não dê ouvidos a essas mentiras filosóficas, essas tentativas de diluírem o Evangelho. Não se engane. Sabe por que as pessoas querem diluir o Evangelho? Porque no primeiro momento o Evangelho é contrário ao pecado. Ele salva o pecador, mas ele diz: você é pecador. E as pessoas não querem mais ser tidas como pecadores. Ninguém quer mais. Já há muito tempo nós falávamos na igreja que hoje, inclusive, pecado é um termo que quase está caindo em desuso nas igrejas. As pessoas falam de deslizes, de falhas, de mazelas, de fraquezas. Elas tentam amenizar aquilo que Deus chama de pecado, de separação, de morte. Que nós possamos guardar essas verdades na nossa mente, no nosso coração, entendendo que a ressurreição de Cristo é o fato mais importante da nossa vida, das Escrituras, do mundo. A Bíblia afirma, como nós lemos no início, que seremos salvos por Cristo, se a nossa vida estiver nele, confiando nele. Isto mostra a grande responsabilidade que nós temos. 5 aspectos práticos nós vimos hoje acerca da ressurreição de Jesus, que eu gostaria que você guardasse no seu coração, que você usasse como ferramenta para dirigir sua conduta e a sua alma. Em primeiro lugar, lembra? A ressurreição de Cristo é real, ela é verdadeira. Não aceite enganos. Não aceite que as pessoas minorizem isso, essa ideia de que não, ele ressuscitou espiritualmente no nosso coração, na nossa mente. Não, irmãos, ele ressuscitou corporeamente, em carne. Falou para Tomé: põe a mão aqui, Tomé. Comeu com eles. Foi visitar Pedro depois na praia, reaqueceu seu coração, encontrou os homens na estrada de Emaús. Conversou com seus discípulos e com mais um monte de gente, e subiu aos céus diante dos olhos deles. Ele ressuscitou em carne. Não é filosofia, não é pensamento, não é torcida, não é imaginação, não é vontade de homens, é a realização do plano e do projeto de Deus. O Salvador é real. Segundo, lembra, ela valida a pregação do Evangelho. O Evangelho é a boa nova
para quem entendeu amar nova. Ele é a mensagem de salvação para aqueles que entenderam que sem a morte e ressurreição de Jesus vão permanecer nos seus pecados. Terceiro, ela é a confirmação do perdão, irmãos. Porque Cristo ressuscitou, nós fomos perdoados. É por isso que a gente cantou aqui. Digno é o Senhor que está no trono. Porque Ele morreu. Ele pagou por mim e por você o preço da morte. Quarto, a ressurreição de Jesus valida a fé na vida eterna. É por isso que a gente vai para o céu. Porque Ele ressuscitou. É por isso que eu e você temos vida eterna. Em último e quinto lugar, a ressurreição de Jesus valida e confirma a vitória que nós temos sobre a morte e o pecado. Aleluia! Nós vivemos porque Ele vive. Nós ressuscitaremos porque Ele ressuscitou. Nós temos vida eterna porque Ele a comprou e nos deu gratuitamente. Aleluia! Que nós de fato vivamos assim, crendo na verdadeira ressurreição de Salvador, ensinando e vivendo isso, reanimando a nossa mente e coração nessa esperança que é verdadeira, até o grande dia em que nós nos encontraremos com Ele, lá na glória, por causa da sua ressurreição, no nome dEle, o Salvador Jesus. Amém e amém. Feche os seus olhos, quero orar com você. Amado Salvador, quero te louvar, porque a tua obra não parou naquele túmulo. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor de fato cumpriu todo o projeto da salvação. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades ou ao lugar dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde voltará para julgar vivos e mortos. Obrigado, Senhor, porque a sua ressurreição é que valida todo esse projeto salvífico, e nela nós temos esperança. Por isso te louvamos hoje e sempre, no teu santo e bendito nome, Salvador. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus.